O plenário do Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se o juiz pode ou não receber um acréscimo no salário por ter exercido função comissionada antes de entrar na magistratura. A União recorreu contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que o juiz tem direito de receber a vantagem denominada quintos, mesmo depois de ter entrado para a magistratura. Para a Advocacia Geral da União, a decisão ofende um princípio constitucional e, segundo a AGU, a condição funcional dos juízes ao ingressarem na magistratura muda. Eles passam a se submeter à lei orgânica da Magistratura Nacional. Mas o STJ destacou no julgamento que a LOMAN não pode se sobrepor a um direito adquirido. A repercussão geral do tema foi reconhecida. Agora, os ministros do STF devem decidir se é possível a incorporação do benefício. O ministro Teori Zavascki é o relator do recurso. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou pelo não conhecimento do recurso. E para falar sobre a pauta da sessão plenária de hoje, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Bom, a repórter Daniela Garcia mencionou que foi reconhecida a repercussão geral. Neste caso, significa dizer que essa decisão vai valer para todos os juízes? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente isso. Essa decisão vai interessar a todos os membros da Magistratura Nacional. E por quê? Porque a discussão aqui é saber se há ou não direito adquirido a recebimento de quintos que já foram incorporados na época em que esses juízes, antes de ingressarem na magistratura, exerciam funções comissionadas. Eles eram servidores públicos e tinham cargos de funções comissionadas. E a partir dessas funções, eles já tinham incorporado quintos, determinados benefícios a cada um ano de exercício efetivo numa determinada função. A lei garante o acréscimo no salário num percentual específico. E nesses casos, esse grupo de juízes, inclusive do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, argumentam que mesmo após o ingresso da magistratura, eles teriam o direito de permanecer recebendo esses quintos. O Tribunal de Justiça, por meio do pedido administrativo e também ao negar a segurança do mandado de segurança que foi impetrado pelos juízes, entendeu que não, que ao ingressarem na magistratura, rompe-se qualquer laço existente com cargos anteriormente exercidos e eles só poderiam receber vantagens pecuniárias que estivessem taxativamente previstas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O que os juízes alegaram para ter direito a essas verbas? Eles alegam que, por serem benefícios de ordem pessoal, eles teriam, então, direito à manutenção desses benefícios, até pelo fato de que eles já haviam sido incorporados nos salários na época em que eles eram servidores públicos. Direito adquirido? Exatamente. E essa é a grande discussão. Eles argumentam que há direito adquirido. Há direito adquirido pelo fato de ser uma vantagem de caráter pessoal e pelo fato de já ter sido incorporada no salário na época em que eles eram servidores públicos no exercício de funções comissionadas. Então, eles entendem que o ingresso na magistratura não poderia, então, anular o direito ao recebimento desses quintos ou décimos que eventualmente já tinham sido incorporados no salário. O Supremo já analisou casos parecidos como esse, né? Qual é o entendimento da Corte sobre esse tema? Existe um tema, inclusive o processo está também na pauta de julgamentos da sessão plenária de hoje à tarde. É um agravo de instrumento. A matéria ainda está pendente de conclusão de julgamento no plenário. Por quê? Porque, num primeiro momento, os ministros entenderam que não há direito adquirido a regime jurídico. Ou seja, no caso em especial que o plenário já analisou, foi negado o direito do magistrado de continuar recebendo a incorporação dos quintos. No entanto, houve a interposição de um embargo de declaração. Esse processo, inclusive, está sob a relatoria da ministra Rosa Weber e houve um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Provavelmente, esses dois processos devem ser analisados em conjunto por tratarem, então, da mesma matéria. Tá certo, doutora Gisele. Também está previsto na pauta de hoje um recurso extraordinário apresentado pelo Estado do Paraná. Ele é contra benefício concedido a um servidor aposentado com base em uma lei estadual de 2002. O Tribunal de Justiça do Paraná estendeu o benefício aos servidores inativos do Executivo. Eles se aposentaram no cargo mais alto. O advogado do Sindicato dos Engenheiros no Estado defende que o servidor aposentado não pode ser prejudicado por não estar mais no serviço público. O sindicato é amigo da Corte no processo. O que a gente está tentando defender para que as pessoas tenham alguma segurança de que
a minha aposentadoria não vai ser reformulada em função de reestruturação de carreira. O TJ do Paraná determinou a promoção automática de servidores aposentados ao último nível da carreira e, com isso, o Estado e a Previdência foram obrigados a pagar o salário de acordo com o cargo. Segundo o tribunal, a decisão foi tomada com base no direito adquirido. Mas o Estado do Paraná alega que a lei estadual ofende a Carta Magna porque os servidores não teriam direito à reclassificação de cargos, como já foi determinado pelo Supremo em julgamentos anteriores. Afirma ainda que a promoção se dá por meio de aperfeiçoamento profissional, o que seria impossível, já que os servidores não estão mais na ativa. Assim, várias ofensas a alguns princípios constitucionais. A exemplo do princípio da paridade, né? Ou seja, é aquele princípio que, pela redação original da Constituição, até a emenda constitucional número 47 de 2005, garantia que toda a reformulação ocorrida na carreira do pessoal que estava em atividade teria um reflexo para o aposentado, né? Isso acaba, de todas as formas, ofendendo o princípio da segurança jurídica. O tema teve repercussão geral reconhecida pelo STF. O relator é o ministro Teori Zavascki. Doutora Gisele, mais um tema com repercussão geral reconhecida e um tema parecido. A gente conversou sobre algo parecido na semana passada, num processo que trata da equiparação de servidores da ativa e os que estão já inativos. Esse caso de reclassificação de cargos, qual é o entendimento do Estado do Paraná sobre ele? Fred, esse realmente é um tema muito recorrente aqui no Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, o que está em discussão é uma lei estadual do Estado do Paraná que acabou trazendo uma reclassificação de cargos e salários. E o que os servidores inativos pretendem com este recurso extraordinário? Eles pretendem uma equiparação. Por quê? Porque, de acordo com o Estado do Paraná, eles não teriam direito a essa equiparação pelo fato de que a lei estadual ela acabou, de fato, reestruturando a carreira para poder dar oportunidade daqueles servidores que se aperfeiçoam de conseguir uma posição elevada na carreira. Então, em relação aos inativos, esse aperfeiçoamento ele não teria condições de ser alcançado pelo fato de, por estarem na inatividade, não poderiam ser avaliados e aí alcançar esses níveis de carreira mais altos. Esse reconhecimento seria por produtividade da pessoa? Por mérito pessoal, por mérito próprio, e a própria lei estabelece quais são os níveis para se alcançar, então, o último nível da carreira. Então, o que os aposentados pretendem? Eles já foram aposentados na época, no último nível da carreira existente na época em que foram aposentados. O que eles querem agora diante dessa reclassificação, eles querem um reenquadramento e aí mudar a aposentadoria não mais para aquele cargo existente na época em que se aposentaram, mas tendo como base a reclassificação atual. Haveria, no caso, um tratamento diferenciado entre os ativos e os inativos? De certa forma, existe aqui um tratamento diferenciado que está sendo dado pelo Estado do Paraná. E, de acordo com o Estado do Paraná, esse tratamento diferenciado não fere o princípio da isonomia previsto na Constituição Federal. Por quê? Porque o Estado do Paraná entende que há situações distintas e essas diferenças autorizariam, então, um tratamento de uma forma diferente também. E qual seria a diferença? Exatamente o método de avaliação. No caso dos inativos, não há a menor possibilidade deles serem aperfeiçoados, deles serem capacitados e, consequentemente, de serem enquadrados na última classe atual da carreira. Em relação aos ativos, até que eles consigam efetivamente esse último nível, essa última classe, eles ainda precisam passar por diversas etapas, o que demanda não só a capacitação profissional, como também uma questão de tempo. Doutora Gisele, vamos mudar de assunto, vamos para o juridiquês. Hoje está imperdível, viu? Vamos lá.